Podemos nos sentar. Obrigada. Renovando meus cumprimentos a todos, declaro reaberta a sessão e, de imediato, passo a palavra ao doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República, para sua sustentação. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento Vossa Excelência, senhora presidente, em exercício, ministra Rosa Weber. Cumprimento a senhora ministra decana, aqui presente, Carmen Lúcia. Cumprimento os senhores ministros, em especial o ministro relator Alexandre de Moraes. Cumprimento os senhores advogados e membros do Ministério Público que estiveram na tribuna, especialmente representando a CONAMP, o doutor Aristide Junqueira, meu colega, ex-procurador-geral da República, hoje advogado, e que fez a defesa dos membros, dos associados dessa Associação Nacional, representada pelo doutor Murrieta, a quem também cumprimento. Cumprimento também, nesta mesma oportunidade, a presidente nacional do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça dos Estados e da União, doutora Norma Angélica, que aqui está presente acompanhando. Cumprimento e parabenizo pelas sustentações orais, não só os advogados, mas especialmente os meus colegas, Mário Sarrubo, Fabiano Dalazen, a colega Fabiana, Procuradora de Justiça de Goiás, o representante do Conselho Federal da OAB, Vicente Martins, a todos os que nos acompanham, senhoras servidoras, senhores servidores. Senhores ministros, o tema realmente é tão importante que hoje traz praticamente o Ministério Público brasileiro em toda a sua composição da União e dos Estados, essa casa. Inclusive, trouxe à tribuna grandes oradores, tanto da advocacia privada quanto de membros do Ministério Público, para discutir a alteração que nos foi trazida pela Lei 14.230 de 2021, cujo objeto é a retroatividade para beneficiar, que se discute isso, para beneficiar aqueles que, porventura, tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, inclusive quanto ao prazo de prescrição para as ações de ressarcimento. A Suprema Corte há de delimitar o alcance normativo do texto constante do artigo 5º, inciso 40 da Constituição, que estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, de modo a definir o princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica ser ou não aplicável ao direito administrativo sancionador. A lei nova, ao alterar dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa de 92, quanto ao elemento subjetivo, explicitou o entendimento já estabelecido no sistema de sanções que estabelece a rejeição da responsabilidade meramente objetiva e de imprescindibilidade da demonstração de grau suficiente da consciência de improbidade para a caracterização do ilícito administrativo. A nova legislação reafirma a vedação de se presumir a má-fé e de se promover a responsabilização objetiva do agente, evidenciando que, uma vez presentes as elementares objetivas e subjetivas, há de se fazer o enquadramento e consequente sancionamento no tipo legal. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece no artigo 28 que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de erro grosseiro. A Lei de Improbidade Administrativa, especialmente no artigo 10, há de ser interpretada em harmonia com a LINDB, de modo a não excluir a possibilidade de responsabilização do agente público cuja conduta evidencia erro grosseiro, o qual, nos termos do Decreto 9.830 de 2019, é o erro manifesto, evidente, inexcusável, praticado com culpa grave.
este egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento das medidas cautelares nas ADIs 6.421, 6.422, 6.424, 6.425, 6.427, 6.428 e 6.471, ao debater a responsabilização dos agentes públicos por ação ou omissão em atos relacionados com a pandemia da Covid-19, estabeleceu as balizas do que haveria de ser considerado erro grosseiro, precedente que também elucida a interpretação da lei de improbidade para os fins de sua configuração ou não, tanto na redação antiga como na redação nova, aqui apreciada pela Suprema Corte. A constatação da prática do ato de improbidade exige evidenciar a suficiente consciência do agente quanto ao caráter ímprobo de sua ação ou omissão, a revelar o mínimo de intencionalidade, seja sob a denominação de dolo ou de culpa grave ou consciente. Nessa perspectiva, firmar uma posição sobre a retroatividade ou não de norma de direito material mais benéfica, de maneira geral e abstrata, de modo a atingir de forma generalizada todos os processos em curso, parece ser medida que desconsidera a necessidade de o Poder Judiciário analisar em cada caso concreto a conduta do agente à luz dos critérios de caracterização da consciência da prática do ato ímprobo, para definir se presentes os requisitos que caracterizam a improbidade administrativa. Vale dizer, a leitura sistemática da nova redação deixa patente ser vedado presumir má-fé ou vontade dolosa, mas continua permitindo a punição do erro grosseiro. Desse modo, descabe data vênia realizar um juízo dicotômico de retroatividade ou não do novo texto normativo. O exame da eventual retroatividade na nova redação há de considerar a necessidade de compatibilizar a aplicação do artigo 5º, inciso 40 da Constituição, com outros valores constitucionalmente protegidos, como a proteção contra o retrocesso legislativo no combate à corrupção. Este combate ou enfrentamento à corrupção é uma obrigação constitucional que decorre do princípio republicano e do Estado democrático de direito. A coibição e punição dos atos de improbidade administrativa é uma parte importante do cumprimento desse dever constitucional, que materializa também a moralidade e impessoalidade no exercício das funções e cargos públicos. A lei de improbidade administrativa integra o sistema da tutela da probidade, que, além de normas constitucionais e legais, é integrado por normas internacionais, como a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada no Brasil pelo Decreto 5.687 de 2006. E essa Convenção Internacional impõe aos Estados-partes uma série de obrigações, como os deveres de estabelecer e fomentar práticas eficazes encaminhadas a prevenir a corrupção e avaliar periodicamente os instrumentos jurídicos e as medidas administrativas pertinentes, a fim de determinar se são adequadas para combater a corrupção. O microsistema da tutela da probidade impõe ao legislador uma dupla obrigação. A primeira, instituir medidas eficazes de proteção da probidade e de combate à corrupção. A segunda, não adotar medidas que configurem retrocesso no cumprimento do dever constitucional e internacional de prevenir e puni-la. Nessa esteira, a nova lei de improbidade somente poderia retroagir, data vênia, se não violasse essas obrigações constitucionais e internacionais que integram o sistema jurídico da tutela da probidade. A aplicação retroativa da nova legislação não pode configurar retrocesso legislativo e enfraquecimento do microsistema de proteção à probidade. Se, no regime normativo anterior, a demonstração da existência de consciente ato causador de prejuízo ao patrimônio público era suficiente para a configuração do ato de improbidade, entender que no novo regime só a improbidade, se configurada má-fé especial ou vontade dolosa, consistiria em retrocesso que iria de encontro à ordem jurídico-constitucional e internacional adotada no Brasil de preservação da probidade do combate à corrupção. Quanto ao novo regime de prazos da prescrição,
A Lei 14.230 de 2021 alterou o prazo de prescrição para ação de improbidade e criou uma prescrição intercorrente em atenção à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito. O novo regime jurídico da prescrição há de ser aplicado no modelo de transição, preservando atos de persecução regularmente praticados antes da alteração legislativa. Tanto a Constituição como a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção impõem ao Estado o dever de estabelecer um prazo de prescrição para atos de improbidade e corrupção. Cumprindo essa obrigação, o legislador pátrio estabeleceu na redação originária da lei um prazo prescricional. E, respeitando esse prazo originário, inúmeros atos de persecução foram praticados e são objetos de processo em curso no Poder Judiciário. São atos jurídicos aperfeiçoados, praticados regularmente sob a ótica do regime jurídico vigente à época da sua prática. Em nenhuma das situações houve inércia do titular da ação sancionatória. O novo regime da prescrição não há de alcançar esses atos, sob pena de quebra da segurança jurídica. Não há de caracterizar prescrição se não existiu inércia do Estado. Isso vale, inclusive, para a prescrição intercorrente, que foi criada pela nova lei. Não nos parece adequado aplicar retroativamente a prescrição intercorrente, atingindo o cenário fático e jurídico no qual o Instituto era inexistente e atingindo processos nos quais os atos de persecução foram praticados regularmente. A aplicação retroativa dos novos prazos da prescrição, inclusive a prescrição intercorrente, a par de quebrar a segurança jurídica, também encontraria o ato jurídico perfeito e implica anistia transversa de atos de improbidade objeto da persecução do Estado. O novo regime da prescrição, portanto, há de ser aplicado no modelo de transição, de modo que os novos prazos incidam em relação a condutas anteriores apenas a partir da adição do novo diploma, sem prejuízo da aplicação da analogia ou da interpretação analógica à luz das demais normas do direito sancionador. Esta é a solução hermenêutica proposta nesta assentada aqui por este procurador e que entende preservar as garantias constitucionais de segurança jurídica e de proteção dos atos jurídicos perfeitos. Por último, registra, no caso concreto, objeto deste recurso extraordinário, considerando que o Egrégio Tribunal Supremo, o Egrégio Tribunal, ACOR, ainda não definiu se reatuou com dolo ou culpa grave, inexistindo juízo sobre o patamar de consciência da hora recorrente acerca da conduta que lhe é imputada, tem que a mera alteração da legislação não autoriza por si só a rejeitar a alegação de ocorrência do ato de improbidade, que tampouco se acha atingido pela prescrição. Nesse aspecto, o recurso extraordinário há de ser, data vênia, desprovida, com retorno dos autos à origem para a conclusão da fase instrutória. Em face do exposto, manifesto-me pelo desprovimento do recurso extraordinário e, para fins de repercussão geral, apresento a Vossas Excelências as seguintes teses. Número 1. As alterações do caput do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa apenas explicitam a vedação à responsabilidade objetiva do agente, que sistematicamente sempre foi proibida no direito brasileiro, o qual prossegue permitindo a punição do erro grosseiro. 2. Os novos prazos de prescrição geral e intercorrente previstos na Lei 14.230 de 2021 para os atos de improbidade administrativa que tenham sido cometidos antes da sua edição, somente serão computados a partir da data da sua promulgação. É assim que se manifesta, nesta oportunidade, este Procurador-Geral, registrando a satisfação de ver o Ministério Público Brasileiro aqui unido em derredor de suas maiores autoridades em todo o país. Obrigado, senhora presidente, senhores ministros, senhoras ministras. Agradeço ao doutor Augusto Aras e devolvo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência novamente.
Presidente, eu inicio cumprimentando as sustentações orais que foram realizadas, doutor Francisco Zardo, pela recorrente, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no qual eu pertenci por mais de 10 anos, doutor Mário Luiz Sarrubo, procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, que veio com uma comitiva aqui, presidente, todos amigos de longa data. Cumprimento também a doutora Fabiana Lemes Zamola do Prado, promotora de Justiça do Estado de Goiás, o doutor Aristide Junqueira Alvarenga, ex-procurador-geral da República, advogando agora pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP. Aproveito para cumprimentar o presidente da CONAMP, o doutor Manuel Murreta, que é presente, e a doutora Norma também, presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. Eu fiz parte da CONAMP também, presidente. E antes que falem que eu sou suspeito, que virou moda agora alegar minha suspeição, eu também pertenci ao AB, então cumprimento aqui doutor Vicente Martins Prata Braga, que fez a sustentação oral pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Também cumprimento o doutor Jorge Tomelin, da Associação Brasileira de Municípios, doutor Saul Tourinho Leal, Frente Nacional dos Prefeitos, doutor Fabiano Dalazen, promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E encerro cumprimentando pela sustentação oral o doutor Antônio Augusto Brandão de Assis, Procurador-Geral da República. Acho que eu não esqueci ninguém. Presidente, essa questão, a discussão da lei de improbidade é uma discussão importantíssima, como todos salientaram da tribuna, e, entre outras coisas, é algo extremamente positivo nessa discussão, porque tanto os ministérios públicos quanto os institutos de advocacia, associação dos prefeitos, foram coledados. Ou seja, foram verificar exatamente qual seria a repercussão e, ao tentar verificar, ou ao verificar qual seria a repercussão de uma decisão de um lado ou do outro, isso fez com que fosse possível que nós tivéssemos dados importantes sobre esse combate à corrupção. Lembrando que a lei já tem 30 anos. A lei é de 2 de junho de 1992, a lei é de improbidade administrativa, e foi uma conquista, realmente, naquele momento. É um momento histórico extremamente conturbado, se todos aqui se recordarem, é um momento histórico em que iniciava-se o procedimento de impeachment do ex-presidente Collor, e foi o próprio presidente que sancionou a lei de improbidade administrativa como uma resposta às críticas e ao reclamo popular de combate à corrupção. Foi uma grande conquista, realmente, no combate à corrupção, no combate à má gestão de recursos públicos, em que pese não ser uma lei, eu diria, tanto a original quanto agora as alterações, não ser uma lei extremamente técnica. É uma lei que deixou inúmeras brechas. Essa lei acabou permitindo inúmeras interpretações, alguns problemas, porque é uma lei que genericamente foi definindo tipos de improbidade, e um deles, exatamente, na verdade, mais 2 deles, mas um, que é o artigo 10, é motivo de maior discussão, porque genericamente definiu no artigo 8º da lei, no artigo 9º, perdão, da lei, definiu os tipos de improbidade que gerassem enriquecimento ilícito, aí os clássicos realmente, que podemos chamar tipos de atos de improbidade de corrupção, então aquele que gera enriquecimento ilícito, prevendo sanções maiores para esse artigo 9º, os tipos de improbidade administrativa que gerassem prejuízo ao erário ficariam no artigo 10, e aqueles, e por isso que esse tipo, o artigo 11 da tribuna, foi dito que sempre há uma desclassificação ou outra,
Porque esse artigo 11, o artigo 11 da Lei de Improbidade, é o equivalente, eu diria, e sempre disse isso, é o equivalente à previsão no Código Penal de uma tentativa. Como não há tentativa de improbidade, a lei não previu tentativa de improbidade, aquele que faz de tudo para fraudar uma licitação. Fez de tudo. Só que, além de corrupto e incompetente, nem isso conseguiu fraudar a licitação, não há uma tentativa do artigo 10 ou uma tentativa do artigo 9º, mas há o tipo subsidiário. Porque, ao fazer de tudo para fraudar a licitação, obviamente, ele acabou atentando contra os princípios da administração. O artigo 11 é, por si só, realmente, um artigo subsidiário que faz, às vezes, também da tentativa frustrada de improbidade dos demais artigos. Só que a lei foi realmente extremamente genérica. E previu, e aí é outra coisa que durante 30 anos, e no voto, na sequência eu vou explicitar, e previu, somente numa hipótese, no artigo 10, o tipo culposo. Na verdade, nós vamos aqui debater todos os artigos, a questão do dolo, mas todos sabemos, isso vem do direito penal, isso vem do direito administrativo sancionador, isso vem de ilícitos civis, quando não há previsão expressa do elemento normativo do tipo que a culpa é só o tipo eminentemente doloso. O artigo 9º e o artigo 11 são tipos de improbidade administrativa eminentemente dolosos. O artigo 10º realmente estabeleceu a improbidade culposa, que sempre foi muito criticada, como alguém pode, de forma imperita, negligente, imprudente, ser corrupto. Mas foi um encaixe que se estabeleceu, e eu repito, durante 30 anos não houve declaração de inconstitucionalidade do tipo culposo. Então, essa discussão, ela foi vencida até estranho que nunca ninguém tenha ingressado, né, com ação direta de inconstitucionalidade para arguir. Mesmo com muitas críticas, nunca se ingressou com ação direta de inconstitucionalidade para isso. E a partir... E por que, presidente, fiz essa exposição inicial? Porque, a partir disso, os dois lados, aqui, de um lado, principalmente o Ministério Público, que mais de 90% das ações de improbidade, é realmente o autor. Não é ainda, e nós vamos discutir na sequência, o autor exclusivo. Até a redação original da lei, a legitimidade era concorrente, houve essa alteração, está suspensa por liminar, por mim concedida, mas, independentemente disso, em torno de 90%, ou um pouco menos, mas o Ministério Público é o autor da lei. É o colegiado que mais ingressa e utiliza a lei. E demonstra com números, há muitas críticas à atuação, mas demonstra com números, aqui eu pego dentro do memorial que foi ofertado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, uma análise jurimétrica, um trabalho de jurimetria muito bem feito sobre os processos de improbidade administrativa no Tribunal de Justiça de São Paulo, há um número de 63% de condenações, face a 36% de improcedências. Então, o que retira aquela ideia que, às vezes, tenta se colocar também de que o Ministério Público, isso também foi dito na tribuna, atua no varejo, ou seja, entra com ações por baseada. Não é verdade. Obviamente, no momento da propositura da ação, sabemos todos, assim como na ação penal, ação de improbidade, em dúbio, a favor da sociedade para tentar comprovar. E esses dados de 63% de condenações mostram que é um trabalho realizado de forma séria pelo Ministério Público, não só do Estado de São Paulo, como pelos Ministérios Públicos de todos os estados e o Ministério Público Federal. O que também, por outro lado, e aqui é importante
também salientar, não retira parcialmente a razão de uma crítica que é feita pelo mundo político, principalmente pelos prefeitos, que se é verdade, e os números batem, porque também recebi aqui números do Instituto de Direito Público, o Instituto de Direito Público, com apoio da Confederação Nacional dos Municípios, fez uma pesquisa dos recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça, e os números quase iguais, 64% de condenações. Então, as condenações são realmente mais ou menos 2/3 das ações. Agora, como eu disse, não retira certa razão daqueles que são condenados, porque grande parte das condenações, ou a maior parte das condenações, a maior parte não é por enriquecimento ilícito. A maior parte não é pelo artigo 9º. Só 9,51%. E aqui os números que chegam ao Superior Tribunal de Justiça. Só 9,51% são pelo ato de improbidade, diríamos, realmente clássico. Alguém que usou o seu cargo, usou a sua função de forma dolosa para enriquecer. Improbidade administrativa podem ser aplicadas isso não chega a 10%. 37% aqueles que acarretaram prejuízo ao erário. É o agravo no recurso extraordinário. E aqui também, aqui entra tanto a questão dolosa quanto a culposa. Rosemary Terezinha Córdova. E 53%, e o prejuízo ao erário, o artigo 10 da Lei de Improbidade. E 53% por violação de princípios. E aqui, a grande reclamação. Aqui a grande necessidade, realmente, e a jurisprudência vem evoluindo nesse sentido, de sempre diferenciar a ilegalidade, que deve ser combatida, por óbvio, mas da ilegalidade qualificada pela prática ou voltada à prática de corrupção, que é a improbidade administrativa. E um exemplo clássico e fácil, se toda ilegalidade for ser considerada uma improbidade, todo mandado de segurança julgado procedente deve virar ação de improbidade, porque aquele ato feriu algum princípio. Então, às vezes, nós recebemos aqui em recurso extraordinário a questão de promoção de professores, a classificação, mandato de segurança. O gestor público, às vezes, praticou a ilegalidade. Essa ilegalidade ela é consertada via mandato de segurança, mas não acarreta uma improbidade administrativa. Então, presidente, esses números mostram o porquê, e aqui sem, obviamente, entrar no mérito, se o Congresso agiu bem ou mal, no mérito das alterações, mas isso mostra o porquê houve a necessidade, depois de anos, de quase 30 anos, do Congresso alterar a lei de improbidade administrativa. A ideia foi, focado nesses números, tentar transformar a lei de improbidade num combate mais direto ao tipo de improbidade clássico, aquele em que o agente público se enriquece dolosamente, e tentar fazer uma separação maior entre a ilegalidade e a improbidade administrativa. A partir disso, todos sabemos, houve uma comissão de juristas, presididas pelo ministro Mauro Campbell Marques, ministro do Superior Tribunal de Justiça e atualmente corregedor nacional, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, que encaminhou, após os estudos, encaminhou ao Congresso Nacional. Há também, presidente, outros números levantados pelo Conselho Nacional de Justiça, e aí vai a segunda parte dessa repercussão geral. Então, esses dados aqui mostram a necessidade realmente de definirmos essa primeira parte
da repercussão geral, a retroatividade ou irretroatividade, a questão do dolo, a questão se a culpa permanece ou não. A segunda parte diz respeito à prescrição. E há levantamentos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça e também feitos no memorial apresentado pelo Ministério Público de São Paulo, que mostram o tempo de duração das ações de improbidade. É o tempo médio de tramitação dessas ações de improbidade até a sentença, ou seja, do início ao fim, o que seria esse lapso temporal seria alcançado pela prescrição intercorrente, será alcançado a partir de agora. E a segunda parte da repercussão geral é exatamente verificar se as ações ocorridas em trâmite já julgadas serão também. E mostra que até por um melhor aparelhamento, seja do Ministério Público, seja do próprio Poder Judiciário, que com o tempo foram se especializando nessa área, o que em 2011, o tempo médio de prolação de sentença iniciada a ação era de 4,08 anos, em 2021 foi de 2,22 anos. Ou seja, há uma diminuição. Obviamente, é o tempo médio, há ações mais simples e ações bem mais complexas, como também foi dito da tribuna. E o tempo médio até o acórdão, da sentença até o acórdão, esse permaneceu estável entre 2011 e 2021, de 3,34 anos para 3,41 anos. O que mostra, presidente, e aí até uma sugestão à Vossa Excelência, que assume logo o Conselho Nacional de Justiça, o que mostra que os tribunais, e aqui é o Tribunal de Justiça de São Paulo, precisam se aparelhar melhor para o combate à corrupção e para o julgamento de ações de improbidade. Realmente não é factível que o tempo médio até acórdão para o fim da apelação seja tão longo. Então, isso talvez possa ser corrigido. Essas questões foram muito discutidas na audiência pública, na Comissão de Constituição e Justiça, que se iniciou com uma explanação do já citado ministro Mauro Campbell Marques, presidente da comissão, que exatamente disse que um dos grandes problemas e críticas, e por isso alteração na prescrição, era que ações movidas contra detentores de mandatos que tendiam, e aqui, entre aspas, palavras ditas na Comissão de Constituição e Justiça, tendiam a adormecer no judiciário. E só ganhava um novo ritmo quando aquele detentor de mandato voltava a ser candidato. Aí a ação começava a tramitar rápido de novo. Acabava a eleição, diminuía. Essa foi a ideia de se introduzir, e eu falo aqui sem entrar no mérito, mas essa foi a ideia de se introduzir a prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa. E a ideia de alteração do prazo prescricional. Também, de outro lado, a preocupação com a alteração do prazo prescricional e a questão da diminuição da prescrição intercorrente, isso fez com que a CONAMP, na ocasião, e o presidente da CONAMP, já citado aqui presente, o doutor Murrieta, esteve na Comissão de Constituição e Justiça, levando essa preocupação de que uma diminuição do prazo prescricional e a prescrição intercorrente, principalmente uma retroatividade, pudessem atrapalhar o combate à improbidade maior, das grandes causas que levam um tempo maior para ser julgadas, inclusive que necessitam de perícia, e várias vezes o Ministério Público tem dificuldades nessa realização de perícia, porque há necessidade de uma perícia contratar alguém, e aí quem
paga, Fazenda Pública, Ministério Público, isso é uma eterna discussão, essas questões também foram levantadas. Então, é importante já, né, de cara, nós termos muito essa noção que as duas grandes questões trazidas na repercussão geral, elas foram trazidas a partir de 30 anos da lei de improbidade, de estudos técnicos mostrando que há esses problemas, e se a solução foi boa ou não, é uma coisa. Se a solução é constitucional ou não, é outra. Mas que as duas alterações, a questão do dolo e culpa e a questão da prescrição, tiveram embasamento fático, tiveram, e os números que eu trouxe são exatamente para demonstrar isso. No presente caso, presidente, como já foi dito, e acaba exatamente por isso, escolhi o caso para colocar no plenário virtual, e o plenário virtual, os colegas todos concederam a repercussão geral, porque esse caso traz as duas coisas. É uma ação civil pública ajuizada em 2006, então, de atos praticados até no máximo 98, como foi dito da tribuna. Então, pega a questão da prescrição, em que o Ministério Público imputou à recorrente, Rosemary Terezinha Córdova, um ato de improbidade culposo. Então, são exatamente as duas grandes questões a serem tratadas com base, né, nos números levantados de ambas as partes, para que ressarcisse os prejuízos sofridos, segundo o Ministério Público, o INSS, que imputou a conduta negligente e o artigo 10 da Lei de Improbidade, a ela, pela sua atuação como procuradora contratada para defender em juízo os interesses do INSS, teria negligenciado, gerado, segundo o INSS, um prejuízo, e aí se imputou a conduta negligente, a conduta culposa na condução dos processos judiciais, imputando o tipo de improbidade previsto no artigo 10 caput, incisos 1, 10 e 12 da Lei de Improbidade. Então, as duas questões encontram respaldo aqui na repercussão geral. A conduta culposa prevalece, a conduta culposa, ela foi absolvida, diga-se, aqui na primeira instância. Na segunda instância, não houve essa análise, porque o tribunal anulou para determinar continuidade probatória, e a questão da prescrição. E, a partir disso, exatamente o que precisamos definir, a definição sobre a necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da Lei de Improbidade, que previa a forma culposa, e como será a aplicação dos prazos de prescrição geral intercorrente. Aqui, presidente, é importante, e faço questão de salientar, porque da tribuna, em algumas sustentações, se abriu um pouco a análise da Lei de Improbidade Administrativa. Aqui nós estamos analisando, e iremos analisar esses dois pontos, porque o caso concreto traz isso, e sabemos que a repercussão geral é a objetivação de um caso subjetivo, nós não podemos abrir o que não está sendo discutido no caso específico. As duas questões. Não estamos e não vamos discutir, presidente, nessa questão, eventuais inconstitucionalidades de mudanças procedimentais, a questão da autonomia das instâncias, que a nova alteração da Lei de Improbidade alterou, a questão do artigo 11, que era exemplificativo, agora é taxativo. Esses assuntos serão discutidos em outras ações, já há outras ações, como há a questão da legitimidade concorrente. Aqui nós ficaremos exatamente nessas duas questões. Feito esse introito, presidente, aqui eu começaria a questão da responsabilidade subjetiva e improbidade administrativa. Havíamos conversado com
a presidente em exercício, a ministra Rosa, Vossa Excelência agora retornou, que em virtude do evento que teremos, para não cortar o voto, principalmente nessa parte meritória, reiniciaríamos amanhã, se Vossa Excelência concordar. Eu estou, evidentemente, de pleno acordo. Isso significa, então, que nós vamos nos preparar para o evento e o mérito será tratado amanhã. Todos de acordo, eu também estou de acordo. Agradeço a colaboração de todos os senhores advogados, senhores servidores, a imprensa, enfim, todos aqui presentes. Declaro encerrada a sessão.